Mas olha, gente, nós estamos aqui, recebendo aqui no nosso estúdio, o contador especialista, né? E que veio hoje conversar com a gente e nos dar algumas dicas. Fabrício, é impressionante. Muita gente não sabe que algo aconteceu no MEI. E eu acredito que seja um alerta para muita gente que está assistindo o nosso programa, que trabalha e que não tem nem noção que o MEI existe, né? E a gente poderia já começar dando algumas dicas, né? De como quem está em casa, que desconhece o MEI, pode se tornar um MEI. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Primeiro falar o conceito de MEI, né? Sim. Então, assim, MEI é um microempreendedor individual. É um regime tributário que veio para facilitar para o cidadão empreender na obtenção do CNPJ. E isso é importante, porque quem está em casa talvez nem soubesse o que é o Sim. MEI ou não se interessasse, né? Teve algumas mudanças no MEI? Como era o MEI e o que mudou para que as pessoas possam entender melhor? Eu vou iniciar, Vanusa, falando o que é o MEI hoje. Sim. Tá. O MEI, como eu falei, é uma maneira fácil de você adquirir um CNPJ, muito simples, tendo um acesso ao portal Gov e com informações pessoais como RG, CPF, um e-mail e dados da empresa como o tipo de ocupação, forma de atuação e o endereço, você vai constituir o seu CNPJ. Tá. O MEI existe alguns limites. Sim. O limite de faturamento é o limite, vamos usar o principal. Para falar a verdade, o principal, porque é o que está envolvendo as notícias de informações que ainda não estão em vigor. Existe no Congresso, mais precisamente na Câmara dos Deputados, um projeto de lei de número 108 de 2021 que coloca duas alterações no MEI. Uma delas é o limite de faturamento, que atualmente ainda está em 81 mil, que passará este ano para 130 mil. E uma outra informação relevante é o fato de o MEI atualmente só poder contratar um funcionário, pagando ele um salário mínimo ou então um piso da categoria, que com essas alterações nesse novo projeto de lei, ele passará a contratar 2 funcionários, pagando também um salário mínimo ou o piso da categoria, mas Nossa. ainda não está em vigor. Fabrício, como é importante a gente falar sobre esse assunto. Por que eu tive o interesse de trazer um profissional como você aqui para o nosso programa para a gente falar de MEI? Porque, gente, tem histórias de todos os tipos. As pessoas estão levando muitas informações. Para começo de história, informações de dizer, olha, o MEI saiu do valor X e agora ele está em 250 mil. Na verdade, não é assim, gente. Existem mudanças, por isso que é bom acompanhar, por isso que você que está aí assistindo o nosso programa, você quer empreender, você quer ter seu CNPJ, você quer ter as condições de estar com o MEI em mãos, você tem que primeiro procurar um contador. Um contador da tua confiança que esteja também embasado nestas informações que são sérias. Você não pode sair colhendo essas informações de qualquer pessoa e tem que ter muito cuidado. Primeiro passo, escolher o melhor contador. Aquele contador que você sabe que ele está ali com você. Por isso que a gente escolheu o Fabrício, porque a gente já conhece a história do Fabrício também, sabemos da responsabilidade dele e a gente queria entender melhor sobre a questão do MEI. Esse é o primeiro passo. Você trouxe informações riquíssimas que muita gente desconhece. Eu fico impressionada porque são muitas informações erradas. Sim. Muitas informações erradas. E aí você fala dessa questão dos valores, do que muda e como é que uma pessoa hoje pode chegar até o MEI. Por exemplo, eu quero buscar um MEI para mim. Como é que eu posso buscar um MEI? Primeiro, você verificar se a sua atividade econômica que você quer se enquadrar, ela está no rol, na relação das atividades permitidas para o MEI. Sim. É o primeiro passo, é fundamental. Depois disso, tendo um acesso no portal Gov, que é uma plataforma do governo, e você vai preencher todos os dados com informações pessoais e informações da empresa. De uma maneira bem simples, né? Se adquire o CNPJ em menos de 24 horas e com uma grande vantagem, vamos usar assim, é totalmente grátis. Você acessa o portal,
adquire o CNPJ, o cadastro libera um CNPJ da Receita Federal e as licenças também são gratuitas e o alvará também é gratuito. E a principal vantagem é o fato de que o regime, a carga tributária do MEI, ela não varia de acordo com o volume de vendas. Ou seja, eu posso faturar um valor X e ele não vai alterar o meu pagamento do meu imposto, que é fixado a uma taxa chamada DAS-MEI, mensal. Que ela vai ter que pagar todo mês também direitinho, não fugir dessa regra, para que você não venha ter problemas com o seu MEI, né? Sim, com certeza. Pagar essas obrigações, como todos os regimes tributários, existem os direitos e as obrigações. Então, essa é uma obrigação do MEI, pagar o DAS-MEI, que ela ocorre a cada dia 20 de todo mês, fazer as declarações, a declaração anual, que o prazo encerra agora dia 31 de maio, né? Com isso, eu posso ter benefícios como aposentadoria, como um auxílio maternidade, né, uma remuneração por afastamento e umas isenções dos tributos federais, como o imposto de renda, PIS, COFINS. São todas as informações que as pessoas às vezes desconhecem de fato. Mas algo que as pessoas dizem, mas você não precisa de um contador para o MEI. Pode até não precisar, porém você vai encontrar algumas dificuldades se caso você não for entendedor do assunto. É muito importante chamar a atenção das pessoas que têm MEI para que elas fiquem atentas relacionado a essa declaração. É o MEI, pode parecer fácil, porém você desconhece, você tem dificuldade, aí entra o contador. Sim, um grande gargalo da falência, vamos usar assim, é a falta de controle do MEI. Por essa maneira de pensar que não precisa do contador, realmente o MEI ele está livre de fazer escriturações contábeis, realmente ele está livre. Mas é interessante o empreendedor procurar um contador de sua confiança para lhe orientar, lhe saber até onde ele pode ir. Não que isso também seja um limite para ele, porque o MEI é só um pequeno degrau para ele conseguir voar mais alto. A ideia é essa, eu acho que todos... Quando empreendemos, e o brasileiro ele é empreendedor por natureza, ele quer realmente conquistar, ele quer dar uma vida melhor para a família dele, quer dar uma vida melhor. Não pode pensar pequeno. Não, exatamente, não pode pensar pequeno, tem que pensar grande. Então ele não pode se sentir intimidado de que, eita, eu só posso faturar 81. Não. O que ele deve fazer é procurar o contador para orientar ele, para ter esse controle financeiro que é importante. De entradas e saídas. Isso, porque se ele passar, Fabrício, daquele valor, ele pode ter problemas. E ter um contador para acompanhar se faz necessário. Não é que ele pode ter problemas, ele pode deixar de ser um MEI, né? Sim. E o principal problema que eu acho que é do bolso da gente são as multas. Caso ele extrapole esse limite, ele pode ser desenquadrado. Existem outras condições para ser MEI. Como eu falei, um pequeno comerciante do bairro tem um comércio, tem um funcionário. O comércio, até então, as vendas ainda não extrapolaram, mas ele se faz necessário precisar de ter um outro funcionário. Então, se ele cadastrar, se ele procurar um contador para fazer o registro de outro funcionário, automaticamente ele vai ser desenquadrado do MEI. Pronto. Por isso ele tem que buscar um contador para antecipar e fazer esse desenquadramento, porque como eu falei, se ele aumenta a quantidade de funcionários ou vislumbra um faturamento maior, é interessante que ele se antecipe de forma que ele não venha pagar multas. Não venha ter surpresas, né? E desagradáveis. Como, por exemplo, a inscrição estadual ela pode ficar bloqueada por um período e ele pode não passar a fazer compras. Aí o prejuízo pode ser maior. Até regularizar, vai ser mais complicado. Ainda falando do MEI, as pessoas que têm interesse em valorizar, investir mais na sua empresa, eles podem até fazer empréstimos? Sim, pode. Um dos benefícios também do MEI é uma abertura para o limite de crédito, que é possível. Os bancos eles abrem uma linha específica para o MEI. Isso é muito bom, né? É ótimo. Faltou alguma dica para quem está em casa acompanhando a gente? A melhor dica realmente é você ter um controle financeiro. Realmente saber o que entra, o que sai,
de forma que possa preservar a saúde financeira da empresa. E até mental, né? Claro. Para que você não venha ter problemas e que você passe um ano pensando em crescer mais e mais com o seu MEI aí e chegar longe. Tudo é que a gente deseja. A gente quer que a economia do estado do Piauí cresça mais e mais, claro, né? Claro. E a gente precisa desses empreendedores aí passando do limite, mas de uma forma tranquila, leve, com um bom contador. Quem quiser entrar em contato com o contador, vai aparecer aí na telinha, tá bom? A gente está em momentos que um contador se faz muito necessário. Sim. E principalmente um contador da sua confiança. As pessoas que quiserem entrar em contato, eu gostaria que você reforçasse para falar com você. O contato, então, pode ser pelo telefone 869 99 97 1561 e também tem o Instagram também, né? @VelosoFM. Pronto, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Já vou dizendo logo para você que está em casa aí assistindo o nosso programa, que você busque realmente um contador da sua confiança. Eu falo sempre, você tem que estar por dentro, né? É como minha contadora sempre fala, Vanusa, a pessoa, ela tem que acompanhar tudo que está acontecendo com a vida dela financeira. E deixar na mão do contador e não saber o que está acontecendo é um erro também de quem solicita esse profissional. Você tem que estar com o seu contador, é uma confiança, claro que você tem que ter, mas você tem que saber o que está acontecendo no teu mundo. Então, ambos trabalham juntos, né? Você levando a informação correta e tendo o melhor contador, porque aí tudo flui da melhor forma possível. Então, entre em contato com o Fabrício também, tá bom?